Eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 7, por favor. Vamos continuar com a nossa série de exposições no Evangelho segundo João e nessa ocasião nós iremos estudar o capítulo número 7, ou pelo menos vamos começar a estudar esse capítulo que é um pouco mais extenso e por isso nós vamos dividir ele em algumas partes. João, capítulo número 7. Hoje nós vamos ler e estudar dos versos 1 a 13. João, capítulo 7, versos 1 a 13. O tema da nossa mensagem hoje é o Messias controverso. João, capítulo 7, versos 1 a 13. A palavra do Senhor diz assim: Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galiléia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros afirmavam: não, não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelas Escrituras. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, que nós podemos ler, estudar, apreciar esse conteúdo santo, esse conteúdo verdadeiro, digno da nossa total atenção e reverência. Que o nosso coração, Senhor, esteja à disposição do Teu Espírito Santo, a fim de que, ao lermos, entendermos e refletirmos nessa palavra, possamos ser capazes de aplicá-la em nossa vida. Ó Senhor, nos ajude, nós carecemos da Tua graça e do Teu auxílio, e é por isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto, a partir do verso 1, ele começa dizendo a seguinte frase: passadas essas coisas. Isso quer dizer que o texto está ligado a alguns eventos que antecederam esse aqui. E, mais precisamente, o evento que antecede é exatamente o relatado por João, que nós já estudamos, que diz respeito àquele discurso de Jesus em uma sinagoga em Cafarnaum, na época da Páscoa, provavelmente no mês de abril, se nós pudéssemos pensar em um equivalente aqui para o nosso calendário. Então, nós vimos o discurso de Jesus sobre ele ser o pão da vida, o pão que desceu do céu, sobre aquele que era superior a Moisés e por meio de quem as pessoas poderiam encontrar a vida eterna. E depois desse discurso, depois dessa preleção extensa, diga-se de passagem,
Então nós chegamos aqui no capítulo 7. É interessante dizer que a festa dos tabernáculos acontecia entre setembro e outubro do nosso calendário, o que nos leva a acreditar que entre o evento do capítulo 6, em Cafarnaum, até esse evento na Galileia, passaram-se 6 meses. Nós não temos aqui, obviamente, um Jesus inerte, sem nenhuma ação. Ele já estava dentro daquele período de 3 anos que compreende o seu ministério. O que nós temos aqui é um João seletivo. Ele escolheu fatos, eventos e momentos para escrever o seu evangelho, e ele não entendeu ser interessante registrar as coisas que aconteceram durante esses 6 meses. Há quem acredite que Jesus tenha reservado boa parte desse período para discipular os seus discípulos, os seus alunos, como a palavra significa. Mas nós não temos muita certeza sobre isso. O texto diz, ainda no verso número 1, que Jesus ele decidiu permanecer e andava pela Galileia, porque na Judéia os judeus queriam matá-lo. Quando ele usa a palavra judeus, nós já temos visto sobre isso, não necessariamente são todos os judeus que queriam matar, mas quando João usa esse termo mais específico, ele está se referindo às autoridades religiosas da Judéia. Então, são esses homens que queriam matar Jesus. Era essa turma mais específica que desejava operar esse assassinato, essa execução do Senhor Jesus. Nessa época em que o texto foi escrito, a Galileia e a Judéia, 2 regiões distintas, eram também distintas na sua jurisdição. Então, na Galileia nós temos Herodes Antipas, que era o governador, e na Judéia nós temos Pôncio Pilatos, que era o governador. De uma forma que, se eu tivesse qualquer problema na Judéia, estar na Galileia era mais seguro para mim. Se eu tivesse, em contrapartida, algum problema na Galileia, estar na Judéia também era proteção para mim. Então, o texto diz que Jesus decidiu ficar na Galileia porque era mais seguro para ele do que estar na Judéia. Mas, obviamente, que nós não temos aqui um Jesus medroso, com medo da morte, por isso que ele não foi para a Judéia. Nós temos simplesmente aqui o que Jesus explica posteriormente aos seus irmãos. A hora não havia chegado, ou seja, ele não precisava apressar a sua execução, que ele já sabia que seria certa. Então, não era uma questão de tempo e não de temor. Logo no início do verso 2, nós temos a menção de uma festa que praticamente toma todo o enredo e contexto sobre o qual nós estamos estudando, que é a festa dos tabernáculos. É dito no texto que ela estava se aproximando, no versículo 2. Quando nós lemos o verso 11, nós percebemos que alguns poucos dias depois, essa festa iniciou. E aqui falar sobre essa festa, nós teríamos muito o que relatar, mas cabe aqui algumas explicações sobre ela, porque também será importante para o restante da exposição nos outros versículos, nas outras semanas. Essa festa está descrita lá em Levítico capítulo 23, versos 33 a 43. Ela também é chamada de festa das barracas, festa das tendas ou festa das cabanas. E essa festa, de acordo com Deuteronômio 16 e 16, é uma das 3 principais do povo de Deus. Então, eles tinham 3 festas. Uma era a festa da Páscoa, que também é chamada de festa dos pães sem fermento. Uma segunda festa era chamada de festa das semanas, que também nós conhecemos como Pentecostes. E nós temos essa outra festa, que é a festa dos tabernáculos. Há um historiador judaico-romano chamado Flávio Joséfo, e em um dos seus escritos ele menciona que essa festa não era a festa principal do povo de Israel, mas era certamente a festa mais popular, aquela que as pessoas afluíam em grande multidão para estar presente e participar.
Durante 7 dias eles celebravam essa festa e no 8º dia havia uma reunião especial que estava associada à colheita das uvas e azeitonas, não do trigo, que aqui seria em um outro momento do calendário deles. Era uma festa famosa pelo clima alegre e festivo. Judeus de várias partes do mundo participavam e celebravam a fidelidade de Deus ao seu povo quando este vivia em cabanas do deserto, como nós lemos lá no Pentateuco. Mas mesmo que no Antigo Testamento eles tenham vivido em cabanas, famílias inteiras no deserto, nessa festa mulheres e crianças não eram obrigadas a ficarem em cabanas durante essas festas. O povo armava essas barracas improvisadas de ramos leves e folhas para morar neles durante a semana inteira. Os moradores da Judéia, nas proximidades de Jerusalém, eles, ao invés de construírem em outros lugares as barracas, eles construíam nos seus próprios pátios e terraços. Era uma festa conhecida por um ritual de tirar água e acender lâmpadas que faziam menções à provisão de Deus no Antigo Testamento, aos quais Jesus, obviamente, se refere ainda no capítulo 7, verso 37, dizendo que ele é a água da vida, e no capítulo 8, 12, dizendo que ele é a luz do mundo. Meus irmãos, depois de falar sobre essa festa, eu fiquei pensando como nós somos pobres de festa, não é? Como nós somos pobres de festa. E não estou falando de festa mundana, de festas que envolvem bebedeira, que envolvem drogas, palavrões, imoralidade. Isso a gente nem cogita, obviamente. Mas eu fico olhando como o povo de Deus celebrava. Eram 7 dias de festas, muita alegria, muita comida, muita adoração a Deus. E eles faziam isso todos os anos, algumas vezes no ano, porque existiam outras festas. Penso que cabe aí uma reflexão nossa para melhorar as nossas festividades como crentes no Senhor, embora não seja algo essencial para a nossa missão, mas é essencial para a adoração e a alegria do povo de Deus. Pois bem, o trecho nos informa que as autoridades religiosas da Judéia queriam matar Jesus, verso 1. Lá no versículo 7 diz que eles queriam matar porque odiavam a Jesus e por isso estavam procurando ele durante a festa, versículo 11. Essa postura antagônica, ela começa a ganhar força aqui, nós percebemos, se você está acompanhando a série, aqui começa a ganhar mais força, agora os termos já se tornam mais objetivos, né? Ódio, matar, e vai ganhar contornos absolutos a partir do seu discurso nesse capítulo, também capítulo 8, 11, até o seu assassinato na cruz romana. Agora, por que, irmãos, aquelas pessoas odiavam tanto a Jesus? Por que odiavam tanto? Por que tanta raiva, tanto ódio do Senhor Jesus Cristo? Então nós buscaremos responder essa pergunta em 2 partes no texto. Em primeiro lugar, nós vamos mostrar o que eu chamo de antecedentes do ódio a Jesus. Então, são algumas características que não são necessariamente o ódio ministrado aqui por João, mas que podem ser destacados como aquilo que, se não tiver cuidado, pode se tornar o que se tornou com relação a Jesus. Um ódio, uma raiva, de fato, acerca dele. E, na segunda parte, de forma mais breve, nós vamos mencionar o principal motivo do ódio por Jesus. Isso está lá no verso 7, e nós vamos refletir sobre isso. Então vamos para os antecedentes. Eu quero citar 4 antecedentes do ódio a Jesus. O primeiro está nos versos 3 a 5, e eu chamo de expectativas distorcidas a respeito dele. Repito, um primeiro antecedente do ódio são expectativas distorcidas a respeito de Jesus. O texto diz, versos 3 a 5. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo, já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então nós temos aqui, a partir desse momento,
Jesus em um diálogo com os seus meio-irmãos. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo, principalmente se você nos visita e você que está assistindo pela internet. Então, Jesus tinha irmãos. Não eram irmãos plenos, no sentido de serem filhos de Maria e do Espírito Santo, mas são aqueles irmãos filhos de Maria e José. Nós temos algumas passagens que evidenciam isso. Quero citar apenas uma em Mateus capítulo 13. Abre aí comigo, por favor. Mateus capítulo 13, existem algumas linhas teológicas do cristianismo que asseguram que Jesus ele não teve irmãos, mas Maria se manteve virgem até a sua assunção. Mas nós não temos esse relato nas Escrituras. Pelo contrário, no capítulo 13, versos 55 a 56, nós lemos o seguinte, Mateus capítulo 13, versos 55 e 56. Jesus está em Nazaré, ele traz uma proclamação, ele opera alguns sinais. No final do verso 54, eles começam a questionar de onde vinha aquela sabedoria, de onde vinham aqueles poderes miraculosos, e agora eles começam a contextualizar Jesus em termos da sua humanidade. Eles dizem, verso 55, não é este o filho do carpinteiro? Eles acreditavam que Jesus era filho de José, legítimo. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Eles já citam Maria como a sua mãe, e na sequência, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, esse é um dos textos que evidenciam que Jesus tinha, sim, irmãos. Irmãos homens, irmãs mulheres, embora nós não saibamos o nome delas e da maioria dos outros. É dito pelas Escrituras, por exemplo, em Marcos capítulo 3, verso 21 e versos 31 a 35, que aqueles irmãos de Jesus não criam nele. Pelo contrário, abra sua Bíblia em Marcos capítulo número 3, perceba bem como era a atitude deles para com Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 21. Depois que Jesus ele volta para a sua casa, de acordo com o relato de Marcos, ele outra vez ajunta uma multidão para proclamar a sua doutrina. E diz o texto no verso 21 do capítulo 3, que quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si, ele está louco. Esses mesmos parentes de Jesus são citados a partir do verso 31. O texto diz, nisto, chegaram a mãe, os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram, olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então, nós temos aqui relatos não só que Jesus tinha irmãos por parte de José e Maria, mas também nós temos o relato que eles não criam em Jesus. E é exatamente isso que João diz no capítulo 7, verso 5. Os irmãos de Jesus não criam nele. Só vieram a crer depois da sua ressurreição. Depois que ele ressuscita, eles passam a acreditar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, por favor, verso 14. Atos capítulo 1, verso 14. O texto da palavra de Deus diz assim. Atos capítulo 1, verso 14. Depois da ressurreição, na passagem que fala sobre a escolha de Matias em lugar de Judas Iscariotes, eles estão reunidos, e o texto diz aí no verso 14, vamos ler a partir do verso 13, né? Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas,
filho de Tiago. Não é citado Judas Iscariotes, obviamente. Todos estes, os discípulos, né, os apóstolos, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, que eram aquelas que patrocinavam o ministério de Jesus, que caminharam com ele, e diz o texto, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Se converteram, olha que coisa boa, os irmãos de Jesus se converteram ao seu irmão. Eita, a gente tem uma relação tão tensa com os nossos irmãos, né? Gato e rato, né? Agora, já pensou aqui eles terem que se prostrar diante de Jesus, o seu irmão, como o Senhor e Rei da sua vida? Foi isso que aconteceu com eles. E nós temos na passagem, voltando agora para João, capítulo 7, João, capítulo número 7, nós temos um discurso deles e nós percebemos aqui que eles queriam que Jesus aparecesse em público. Eles desejavam isso. E segundo a argumentação dos irmãos dele, eles queriam que, se ele desejasse avançar em seu projeto, então ele deveria causar um impacto na capital, Jerusalém. Rapaz, se você quer colocar para frente seu projeto, não é na Galiléia que você tem que ficar. Você tem que ir para a capital, para Jerusalém, para a Judéia. Lá você vai ser visto. Pode ser, irmãos, aqui, que aqueles irmãos de Jesus tenham sabido ou visto alguns dos milagres de Jesus. É por isso que eles até falam aqui sobre alguns feitos que ele realizou. Mas também pode ser que eles apenas nutrissem alguma expectativa política com relação a Jesus. Né? Se ele falava tanto em ser o Messias, então prova mesmo, né, que você é o Messias de fato. Ou pode ser apenas uma mera ironia da parte deles, né, como é comum. Então havia os rumores, havia o discurso de Jesus, que era conhecido por eles, e eles estariam aqui ironizando a pessoa de Jesus. Nós não sabemos exatamente qual a motivação deles ao dizer essas palavras. No versículo 3, eles citam os discípulos de Jesus. Vá para a Judéia, se mostre para os seus discípulos. Aqui pode ser uma referência a algumas pessoas que presenciaram os sinais de Jesus. Nós lembramos, lá no capítulo 2, que quando Jesus esteve em Jerusalém, ele fez discípulos. Agora, nós não vamos entrar no mérito do tamanho da fé desses discípulos, porque o texto diz que Jesus até desconfiou da fé de muitos. Mas ele fez simpatizantes do seu projeto, da sua obra e do seu status. Nós temos essa informação, então é possível que eles estejam falando acerca dessas pessoas. E essa visão dos irmãos de Jesus é compartilhado também em outros evangelhos por aqueles que se opuseram a Jesus e aos seus ensinamentos. E é por isso que aqui eu considero uma perspectiva que tem grande potencial para uma rivalidade, antagonismo ou escárnio. Essa visão que os irmãos tinham. Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão rápida aqui nesse ponto, certo? E essa reflexão aparentemente não tem muito a ver com o nosso tema, mas eu quero trazer uma palavra para o nosso coração e a nossa vida. Perceba bem aqui que nós estamos diante de uma situação um tanto estranha. Nós temos os irmãos de Jesus que conviveram com ele provavelmente e mais assertivamente por 25 anos. Certo? Vamos colocar esse período, né? Assim que eles conviveram bem com Jesus, na mesma casa, 25 anos. Na casa deles, não tinha só o homem de Nazaré, por 25 ou 30 anos. Deus estava morando com eles por 25 anos. Sabe qual foi a reação deles? Diante do santo, 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 como diz Isaías 6:3? Rejeição. Não conseguiram identificar Jesus como Messias, como Deus. Não conseguiram. Você consegue imaginar isso? Deus morar em sua casa por 25 anos e você não reconhecê-lo como tal? Isso me fez pensar, irmãos, que além de todos os aspectos antecedentes da salvação, que nos fazem reconhecer Jesus como Ele é, me faz também pensar
que a santidade, bem diferente do que muitos aqui propagam, ensinam e acreditam, é ordinária. A santidade, ela é comum. Ela se expressa nas atividades mais simples do dia a dia e da semana. E é por isso que Jesus não foi visto pelos seus irmãos como um ser diferente. Eles poderiam, né, assim, olhar para Jesus e, rapaz, esse menino tem coisa diferente nele. Menino não, porque era o mais velho, né? Esse nosso irmão tem coisa diferente nele, né? Não tem nada a ver com aqueles escritos dos apócrifos do Novo Testamento, que falam que Jesus ressuscitou passarinho, não tem nada a ver com isso, certo? Não tem nada a ver. Jesus só começa a fazer milagres e a iniciar de fato seu ministério depois do seu batismo, já com provavelmente 30 anos de idade. Agora, o que me chama a atenção é exatamente esse ponto. Irmãos, nós não precisamos ter uma vida extraordinária como evidência da nossa semelhança a Jesus. Não precisamos. Eu quero falar para aquelas irmãs que têm filhos pequenos, né, que ficam angustiadas. O filho pequeno, aí demanda muito tempo, muita atenção, se compromete ali muitas vezes muito da sua leitura bíblica em outras etapas da vida, seu tempo de oração, até de participação em ministérios da igreja, a pessoa fica se sentindo culpada porque está aquém, né, do povo de Deus. Não pense assim. É na vida ordinária que a santidade se expressa. Nas atividades mais simples do dia a dia, é no seu trabalho. Lá você que trabalha como professor, como mecânico, em um escritório, ou seja lá fazendo qual atividade você realize. Se é lícito, se você faz com motivação correta, você faz com excelência, isso é santidade. Você foi separado por Deus para agir daquela forma. E você está honrando a Deus fazendo aquilo. A santidade é ordinária. A nossa vida com Cristo não se implica em ser um super-homem da fé, uma super-heroína da fé, mas em obediência e busca constante a Deus no dia a dia, em atividades diversas. Então, descanse seu coração, faça as coisas dentro da obediência a Deus e assim você estará sendo santo para Ele. Mas agora nós passamos para o segundo antecedente do ódio a Jesus. Versos 6 a 8, o texto diz assim: Então Jesus lhe disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Então, depois das palavras dos irmãos de Jesus, coube uma resposta que explicasse o motivo dele não ir à festa, fazer segundo estavam sugerindo, certo? Eles sugeriram algo, agora Jesus dá uma resposta. Ele diz: o meu tempo ainda não chegou. Parece a mesma frase que ele falou para quem? A Maria, né, no capítulo 2 de João. Quando nós estudamos, nós vimos que ele está se referindo à concretização do seu plano redentor que envolvia a morte na cruz. Aqui o assunto é esse também, sobre matá-lo. Então ele está aqui assemelhando a mesma temática. Então quando ele diz, o meu tempo não chegou, ele está se referindo a apressar sua execução, como nós já antecipamos. O que Jesus quis dizer com a palavra para vocês qualquer tempo é oportuno? Essa é uma boa pergunta. E aqui nós poderíamos dizer que essas palavras de Jesus diz muito sobre você estar ali alinhado, você está em harmonia com a agenda de Deus. Seria basicamente isso. Essa ideia de para vocês qualquer tempo é oportuno, ele faz menção a uma crença bem cultural e comum dos judeus da época, de que em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, fala sobre a soberania de Deus sobre a vida deles. Então, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então, na perspectiva deles, Deus era soberano sobre a vida do seu povo. A agenda do seu povo estava em harmonia e alinhada com a agenda e os planos e obra de Deus.
quando eles dizem como Jesus tem que se apresentar, ele diz: não chegou a minha hora, certo? Não faz parte do plano de Deus, não está dentro da sua organização de agenda soberana, mas quanto a vocês, vocês estão fora disso. E não é que eles estivessem fora da soberania de Deus, entenda aqui. Mas era como se, com a atitude deles, com a forma como eles estavam conduzindo a sua vida, eles não estavam levando em consideração, e era bastante insignificante, o que diz a respeito de Deus, o que se esperar acerca do plano de Deus para a vida deles. Eles estavam agindo segundo a sua própria agenda, segundo as suas próprias ações, seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, suas próprias decisões. E uma frase que parece evidenciar isso está no verso 7, na parte A, quando ele diz: o mundo não pode odiar vocês. E aqui ele não está usando o mundo como o mundo, a criação, todas as criaturas, mas o mundo como sistema pecaminoso de ações. Certo? Então o mundo, as pessoas que vivem dentro desse sistema mundano não podem odiar vocês, porque vocês estão alinhados com a agenda deles, não com a de Deus. Segundo o relato, seguindo aqui na nossa exposição, Jesus, ele recusou ir à festa, no verso 8, não foi? Nós lemos isso. E diz o texto que no verso 9, tendo dito isso, João relata, Jesus continuou na Galileia, certo? Ele disse: eu não vou para a festa, e agora ele continua. Mas quando chega no verso 10, nós temos um problema aqui, porque Jesus, depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Não publicamente, mas em segredo. Pergunta: Jesus teria mentido? Jesus teria mudado de ideia? O que deve ter acontecido com o Deus homem aqui? Existem algumas respostas possíveis para isso. A primeira é que Jesus, ele foi, mas foi diferente da forma pedida pelos seus irmãos. Então, os irmãos pedem que ele se manifeste ao mundo, mas Jesus vai em segredo, certo? Então, seria uma resposta possível. Uma segunda possibilidade: Jesus simplesmente omitiu uma parte do seu plano, certo? Não, ele disse apenas a metade da verdade. Aí você diz: eita, pastor, Jesus, o Deus homem, né, com metade da verdade. Irmãos, olha, de acordo com um certo autor, ele foi muito preciso quando ele disse que a exigência geral de veracidade nas Escrituras admitia exceções, na maioria dos casos para salvar uma vida. Estou aqui para matar fulano. Cadê ele? Não, não está aqui não. A pessoa está lá, debaixo da cama. Não está aqui não. Pois agora eu vou procurar em outro lugar. Vai embora daqui. Pronto, então existem casos na Escritura, segundo esse autor, dentro dessa perspectiva, de que falar dessa forma não seria necessariamente uma mentira. Ok? Aqui é uma perspectiva, poderá ficar para um outro momento quando a gente falar mais sobre ética cristã, mas aqui seria uma possibilidade, certo? Uma terceira, e certamente deve estar aí na sua Bíblia, lá na nota de rodapé, a gente... Rapaz, que maravilha as nossas versões, né? Questões, às vezes, complexas da crítica textual do Novo Testamento são bem feitas e organizadas e explicadas nas nossas Bíblias. Olha aí no finalzinho, se tiver um númerozinho 1 aí, no verso 8, olha aí, certo? Tem um númerozinho 1, eu não vou. Quem tem a Nova Almeida atualizada, tem o número 1, aí você vai lá na nota de rodapé. Aí diz: alguns manuscritos trazem eu ainda não vou. Porque, de fato, quando nós olhamos para os manuscritos, ou pelo menos os principais manuscritos gregos do Novo Testamento que falam sobre essa passagem, alguns têm uma palavrinha que seria o não. Eu não vou. Mas em outros tem a palavrinha que poderia ser traduzido como eu ainda não vou. E é por isso que eles colocaram aqui, certo? Não tem como a gente bater o martelo sobre o que João de fato escreveu, porque aqui é uma variação, né, do texto, embora não pareça mudar tanto o sentido. Por quê? Porque quando nós olhamos para o contexto, o que parece ficar claro é que Jesus não estava se enquadrando com a agenda deles.
Não é esse o assunto? Então, eles disseram, vai lá, se mostra publicamente. Aí Jesus fala o quê? Eu não vou me mostrar publicamente. Não vou. E ele faz o quê? Se mostra em segredo. Por isso que João é detalhista em dizer que foi assim que ele se apresentou. As exigências ímpias dos seus irmãos, negando aí a proposta do plano de Deus, ou seja, subir agora e publicamente, é rejeitado, e Jesus abraça a proposta do Pai, subir depois e secretamente. Essa forma de enxergar a vida demonstra como era difícil que enxergassem Jesus como Messias, não é verdade? E isso, na perspectiva de outros, contribui para um antagonismo a Jesus. Esse é o segundo antecedente. O terceiro antecedente está nos versos 11 e 12. Leia comigo, e aqui nós temos uma compreensão equivocada da sua pessoa. Versos 11 e 12 diz assim: Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam onde estará ele. E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros afirmavam, não, não é, ele engana o povo. Então nós temos agora os líderes religiosos da Judéia presentes na festa buscando informações sobre o paradeiro de Jesus. Como nós já lemos aqui, a intenção deles era capturar Jesus, pegar ele e providenciar a sua morte. Outro grupo misto, diferente desse grupo anterior, nomeado com o termo genérico multidões, aparece na cena aqui. Multidões aqui seriam judeus da Judéia, judeus da Galiléia, judeus ali mais afastados na diáspora, enfim. Nós temos ali vários judeus que estavam presentes do mundo da época naquela festa. E João informa que esses judeus estavam murmurando. Seria uma queixazinha em um tom baixo, indistinto, aquelas conversinhas assim de canto, aquela conversando assim, aí você só sabia se você chegasse perto para ouvir, o que é que eles estavam falando. E certamente fizeram isso e souberam qual era o diálogo que estava acontecendo entre esses grupos. Algumas pessoas acreditavam que Jesus era uma boa pessoa. Diziam, não, ele é bom. As coisas que ele tem feito, os sinais, a sua pregação, é de alguém que é uma pessoa boa. Mas existiam aqueles que diziam, não, ele é um mau homem, porque ele engana o povo. E é interessante, irmãos, quando nós consultamos outras literaturas posteriores, que estão mais ligadas e relatam a perspectiva do judaísmo, que é antagônico a Jesus, não creu que ele era o Messias. Eles acreditavam, e se tornou popular entre eles, que Jesus ele foi executado na véspera da Páscoa porque era um enganador que praticava feitiçaria e que levou Israel a se desviar. Como está escrito no Talmud babilônico do Sinédrio, capítulo 43a, e no diálogo com Trifão de Justino Marte. Era assim que eles acreditavam. Jesus era um enganador. E aqui está refletindo já as conversas ali na Judéia, enquanto Jesus ainda tinha vida. Irmãos, é incrível como toda a trajetória de Jesus foi marcada por interpretações diversas de quem ele era, né? Ele perguntou aos discípulos, quem é que o povo diz que eu sou? Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Ele, num certo momento, no capítulo 6, na parte final, depois que ele traz o seu discurso, muitas pessoas fazem o quê? A partir de uma interpretação sobre ele. Vão embora. Então perceba como está ligado a adesão ou rejeição a Jesus a partir de uma interpretação sobre ele. Quem ele é fundamental para continuar seguindo ou então abandoná-lo. Isso está muito presente no Novo Testamento. Agora, irmãos, além de, primeiro, expectativas distorcidas a respeito dele. Segundo, cosmovisão moldada pelo pecado. Terceiro, compreensão equivocada sobre a sua pessoa. João nos apresenta um quarto antecedente do ódio das pessoas a Jesus. Está no verso 13, quando o texto diz: entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus.
O ambiente social já estava profundamente marcado pela hostilidade dos líderes religiosos, que exerciam forte controle sobre a opinião popular ali. E João registra que muitos falavam de Jesus apenas em segredo, pois havia medo de perseguição e punições por parte das autoridades. Perceba aqui o clima. E esse clima de intimidação e censura favoreceu a disseminação da antipatia contra Cristo, dificultando a aceitação de sua pessoa e de seus ensinos. Isso é óbvio. Desse modo, nós vemos como a pressão externa molda comportamentos e opiniões, levando muitos a se calarem diante da verdade. Nós percebemos aqui isso muito forte. Irmãos, historicamente, a distorção da verdade sobre indivíduos ou grupos, somada a uma cosmovisão antibíblica e à pressão social, muitas vezes até intensificada pelos meios de comunicação, tem produzido tragédias. Aconteceu com Jesus, aqui. Qual foi o fim de Jesus? Uma cruz romana. Certo? Uma cruz romana. No Império Romano, por exemplo, os cristãos foram acusados de subverter a ordem pública. Esse foi o discurso. Viraram animais em cercos, ali viraram tochas humanas, morreram decapitados e muitos tipos de sofrimento e morte foram operados contra os cristãos. No regime nazista, não falando sobre os cristãos, mas sobre essa ideia da distorção das pessoas e grupos, eles foram apontados como inimigos em diversas áreas. Eram inimigos da economia da Europa, eram inimigos raciais da Alemanha, eram inimigos políticos, e eles foram acusados injustamente de atrapalharem a Primeira Guerra Mundial, que fez deles animais nas mãos dos nazistas. Hoje, infelizmente, de maneira semelhante, os cristãos são frequentemente associados ao extremismo fundamentalista islâmico, são rotulados como propagadores do discurso de ódio contra homossexuais, são vistos como obstáculos à liberdade de expressão, entraves à economia global e até mesmo identificados com posições políticas radicais. É por isso que não é de se admirar que ataques contra cristãos seja realidade diária em escala mundial. É por isso. A verdade é que o mundo odeia aqueles que pensam, ensinam e vivem segundo os ensinamentos de Jesus. Essa é a realidade. É uma realidade que não tem como negar. Não tem como negar historicamente, basta você entrar nas redes sociais e abrir as notícias recentes que você vai ter essa comprovação. E, novamente, nós voltamos àquela pergunta, por que aquelas pessoas odiavam tanto a Jesus? Nós já vimos os antecedentes. Agora, no verso 7, nós podemos chegar à principal resposta. O texto diz o seguinte: o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, do mundo, dizendo que as suas obras são más. O principal motivo do ódio contra Jesus é a sua denúncia contra o pecado do mundo. Esse é o principal ódio. Jesus não apenas ensinava valores diferentes dos do sistema mundano, mas expunha sua verdadeira natureza. Eram obras más diante de Deus. Não é só uma opção à filosofia de vida cristã. São obras más, obras pecaminosas, rebeldes contra Deus. Seus ensinos confrontavam diretamente a mentalidade dominante, desmascarando falsos padrões de justiça, de religiosidade e de moralidade. Era assim que Jesus ia na contramão. Ele revelou que por trás das máscaras de cultura, política, religião ou liberdade humana havia um coração rebelde contra o Criador. É por isso que
instigou ainda mais o ódio contra eles, por causa desse choque inevitável entre a santidade de Deus e a pecaminosidade humana, entre a verdade do Evangelho e as ilusões do mundo, as suas crenças e ideias. Pergunta, irmãos, pergunta: o que o mundo vê em nós? A imagem de Cristo que o confronta ou a semelhança consigo que o pacifica? Essa é a pergunta que nós temos que fazer sobre as nossas vidas. O mundo odeia Jesus. Está na Escritura isso. Eles odiaram tanto Jesus que o crucificaram. E agora a pergunta que nós fazemos é como o mundo nos vê. A imagem de Cristo, a sua semelhança, a identificação necessária, confronta o mundo? É assim que o mundo olha para mim, para você, como um tipo de afronta a eles, de certa forma, ainda que veladamente eles pensem assim, talvez não consiga discernir bem os seus pensamentos assim de estranheza, a forma como você vive, fala, pensa? Ou será se a semelhança minha e sua com o mundo acaba pacificando a relação? A coisa está tão pacífica, tão misturada, tão amistosa, que é tudo paz e amor, e parece que todo mundo é cristão. Irmãos, em primeiro lugar, se você é crente em Jesus Cristo, não espere a aceitação do mundo. Não espere a aceitação do mundo. O mundo que rejeitou a Cristo também rejeitará os seus seguidores. João 15:18. E nós não estamos falando aqui necessariamente que as pessoas vão escarnecer, na sua grande maioria, a sua vida, ou vão procurar a sua morte o tempo todo. Nós não estamos falando sobre isso, pelo menos não em nosso contexto, agora e ainda. Nós estamos falando sobre uma rejeição que pode chegar a esse nível, mas são rejeições que fazem com que as pessoas inventem coisas sobre você, prejudiquem você no trabalho, não vejam você como uma boa pessoa ou um entrave no seu bairro ou rua, que falem mal de você pelas costas e tantos outros exemplos que nós poderíamos dar. O cristão deve estar preparado para a oposição, para as críticas e até ódio por causa da sua fidelidade a Jesus. Não é estranho as pessoas ter raiva de você por causa de Jesus. É estranho o mundo amar você, mesmo sabendo que você se parece com Jesus. Isso é estranho. E eu não estou dizendo aqui que ser crente é ser uma pessoa chata, certo? Inconveniente, não estou falando isso. Com aquela postura de chegar no ambiente de trabalho, na escola, e dizer que todo mundo vai para o inferno. Eu não estou falando sobre isso. Isso é uma pessoa que carece de instrução, de orientação, porque ela está fora, assim, da realidade, né? Ela precisa ser orientada, de fato, instruída para como agir em ambientes assim, certo? Mas eu estou falando de você, que é um cristão sério, você que é um cristão que ama a Deus, que busca fazer a sua vontade, que está em fidelidade ao serviço e obra do Senhor, enfim, um cristão normal, não é? Se as pessoas odeiam você, não acha estranho isso, não. Não acha estranho, não. Alguém querendo colocar uma pedra na sua vida, querendo derrubar você, falando mal e tudo. Rapaz, eu faço de tudo, eu amo essas pessoas, eu tento fazer tudo da forma correta, eu não falo mal de ninguém. Pronto! É o prato cheio que o mundo quer mesmo. Um mundo que ama a mentira, um mundo que ama a injustiça, um mundo que é avarento, um mundo que é orgulhoso. Você quer esperar o quê? Novamente, estranhe se você é uma pessoa cristã que ama a Deus e no convívio com as pessoas do mundo, em todos os aspectos, as pessoas
lhe bajulam, lhe aceitam, lhe veneram. É estranho. Não estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que é estranho. Ah, pastor, pois nos meus colegas lá, já fazem anos que a gente vai para vários eventos, come junto, conversa, brinca e tudo. Não acontece nada. Pois começa a falar do pecado deles. Começa a acusar os pecados deles através das Escrituras. Olha, o que você está fazendo é errado, porque a Bíblia diz que está errado. Mude, rapaz, não faça isso não. Amiga, ó, essa postura sua é pecado, não é correto contra Deus. Daqui a pouco o que é que começa a acontecer? Como dizia um certo pregador, diante da mensagem do Evangelho, ou a pessoa se torna um animal feroz, com ódio de você, ou ela se prostra aos pés de Jesus. E novamente, eu não estou fazendo um convite a você para ser inconveniente. Eu estou convidando você a ser cristão. Ser como Jesus. E isso pode gerar um preço muito alto. Assim como foi com o nosso mestre. Mas em segundo lugar, irmãos, pensando sobre o que nós vimos acerca da agenda de Jesus, a nossa vida deve estar alinhada à vontade de Deus e não à do mundo, certo? Assim como Jesus não se deixou pressionar pelo tempo e pelas expectativas meramente humanas, nós devemos viver no ritmo da vontade do Pai também. O discípulo de Jesus Cristo não seguia por conveniência, mas por obediência. Certo? Avalie bem as suas decisões. Eu lamento que muitas das nossas decisões são motivadas por questões financeiras, por questões de comodidade, né? A gente vai fazer avaliações para tomar decisões, aí pensa em tudo isso, mas dificilmente a gente pensa sobre os aspectos espirituais, os benefícios, os malefícios, se Deus de fato vai se agradar ou não daquela decisão, e nós não estamos dispostos a pagar o preço. Jesus não era assim, nós também não devemos ser assim. E eu finalizo em terceiro lugar, dizendo que a opinião de Deus deve pesar mais do que a opinião dos homens sobre a nossa vida. A multidão tinha opiniões divididas sobre Jesus, mas ele permaneceu firme na missão do Pai. E é claro, e novamente, certo? Nós não queremos aqui que a gente pense que qualquer atitude nossa, que as pessoas discordam, é porque elas estão erradas e a gente está certo. Não estou falando isso também. Eu estou falando quando você está alinhado com a vontade de Deus, fazendo a vontade dEle, obedecendo a Ele, buscando a Ele, sendo um bom crente. E as pessoas se colocam em oposição a você, criticam, discordam. E aí vem aquela frase muito conhecida, né, de todos nós: nem Jesus agradou todo mundo. Olha o que é que estão dizendo aqui, né? Não, ele é bom. Outros, não, ele não é bom não, ele é um enganador. Jesus Cristo, viu? Aí você vai se admirar quando você quer ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor, aí vem um parente dizer que está errado. Aí você vai e a forma como você trata a sua esposa, aí vem lá o seu irmão, o seu tio e diz que você é um babaca, um molenga, porque você ama a sua esposa, está disposto a dar a sua vida por ela. Você é menos homem. As mulheres também que amam a submissão ao marido, o respeito, o carinho, o cuidado. Aí vem aquelas mulheres que dizem: ah, você não é empoderada, ah, você não é uma mulher de fato, você está aí submissa como escrava ao seu marido. Cuidado. Cuidado com isso. Na agenda de Deus, obviamente que não cabe machistas. Na agenda de Deus não cabe preconceituosos, obviamente, não estamos discutindo sobre isso. Mas é fato que muitas das nossas ações não serão entendidas por um mundo que não tem Deus. Não tem como. Se a gente exigir que eles entendam isso, eles precisam ser o quê? Crentes. Aí eles vão entender também. Mas não sendo, infelizmente, isso não será possível. O cristão deve, então, buscar agradar a Deus,
acima de agradar às pessoas, ainda que isso custe incompreensão ou até rejeição. Foi isso que Jesus fez, é isso que nós devemos fazer, e a minha oração, a minha súplica a Deus, é que Deus nos dê a graça de viver uma vida em conformidade com Jesus. Com Jesus. É isso que nós temos que ser. Mesmo que isso custe a antipatia do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça de colocar em prática os ensinos da tua palavra, a fim de que a nossa vida se assemelhe a Jesus e que essa capacitação também venha sobre nós, a fim de suportarmos oposições possíveis pelo simples fato de decidirmos seguir a Jesus. Seja com aqueles irmãos, com aquelas irmãs que têm sofrido qualquer nível de opressão, rejeição, abandono, críticas no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu bairro, onde quer que esteja, porque é crente em Jesus. Ajude, Senhor, por favor, esses irmãos. Também nos dê a capacitação de rejeitar o mundo, não se dobrando aos seus desígnios. Não deixe que o nosso coração e vida se amolde aos padrões desse século, mas que sejamos transformados pelo Santo Evangelho. Que essa igreja seja marcada por pessoas que amam a Jesus e que seguem os seus passos, ainda que isso custe renúncia, sacrifício e dano. Mas que em tudo apenas o Senhor seja glorificado e que as nossas vidas sejam edificadas e ricamente abençoadas. Em nome de Jesus, amém.